A graça e a paz, meus queridos alunos e alunas. Então, vamos dar continuidade à nossa terceira unidade da disciplina de didática, fazendo uma breve retrospectiva da aula passada. Nós estamos estudando as 7 leis da aprendizagem e já vimos. Vamos lá, qual é a primeira? Quem é que lembra? A lei da aprendizagem, a lei da aplicação, a lei da expectativa. E agora, na aula de hoje, vamos partir para a lei da retenção. Quando a gente fala de retenção, o que é que vem aí à sua mente? Então vamos lá. A lei da retenção, ela se concentra na arte e na ciência de passar para o aluno o máximo de informação possível, de maneira assertiva e de maneira que ele possa reter, é claro. Ela se baseia em dois termos, em dois vocábulos. Primeiro, a eficiência, a eficácia, perdão, e o segundo, a eficiência. Eficácia. Olha aí o questionamento. O professor está ensinando o conteúdo de forma correta e a eficiência. O professor está ensinando de maneira correta. Pronto. Partindo desses dois questionamentos, a gente encontra aí o princípio da lei da retenção. Vamos ver um texto. Deuteronômio 6, verso 4 ao 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A gente vai ver, nesse texto, a gente pode encontrar vários princípios e vários modelos de ensino. Olha que coisa linda. A gente vai ver um primeiro princípio que a gente pode enumerar, que faz relação direta, né, com a lei da retenção. A gente vai ver como esse texto deixa claro esse processo de ensino e aprendizagem ah, em todos os níveis, para que possa, de fato, propiciar uma retenção. Olha só. Primeiro, vamos logo para o princípio. A gente vai ver que o princípio para um bom professor e para a boa criação de filhos é amar o Senhor, né? E o segundo, qual é? Ensinar. Ensinar o conteúdo. Passar, ensinar, né? Então, a gente vai ver é, o termo, né? Ensino. A gente vai ver, e quando a Bíblia fala desse ensino, né? Esse ensino de forma mesmo ali bem convencional, né? De sentar, de explicar, né? De falar, de dar aula, né? Onde, né, o professor, a figura do professor tem ali aquele controle, né? De ensinar, né? A gente vai ver o método verbal, né? Você vai falar, né? Você vai falar. Sabemos que a maior arma do professor é a fala, né? O maior instrumento de trabalho do professor é a fala. E isso está claro no texto. E esse falar, a gente também pode trazer no sentido da conversa, né? Da conversa informal, pedir que eles, né, ali exponham, né? Perguntas, respostas. E certamente que nesses momentos da informalidade, né, da conversa ali informal, do falar, é que a gente vai descobrir as melhores perguntas e as melhores respostas, né? O cerne, né? O cerne ali daquele assunto,
certamente vai nos dar bons indicativos por quais caminhos nós devemos percorrer. Então, falar, né? Trazer o ensino verbal, convencional, de falar, né? Não perder a oportunidade, olha aí, em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. O professor, lembram? Que utiliza todos os meios e o tempo, né? De maneira apropriada, de maneira propícia, de maneira assertiva. Então, não perdendo a oportunidade. E vamos ver agora, né? Todos as questões visuais, né? Olha aí a utilização de recursos visuais. Você agora vai usar um lembrete pessoal, que será por sinal na sua mão, né? Utilizar uma maneira, né? Testemunhal, um recurso aí, ó, visual, para que aquilo que está sendo ensinado, ele não seja esquecido, né? Aquilo que está sendo ensinado, ele fique gravado. Se a gente for até trazer à memória a questão né, dos estilos de aprendizagem, lembram? Tem aqueles que são visuais, né? Que precisam visualizar para assim reter melhor. Então, a Bíblia já traz esses elementos. Você vai trazer um lembrete pessoal, né? Que será por sinal. E em várias passagens nós encontramos também o Senhor trazendo esse recurso visual, né? Vamos juntar ali as pedrinhas, as 12 pedrinhas, para que todos saibam ali, para que se explique aos filhos o porquê, né? Então, quando o Senhor fez, né, o sinal lá a Noé, né, o arco lá no céu, para quê? Um sinal, um lembrete pessoal, né? Um recurso visual que o Senhor estava utilizando para Noé, certo? Por tua mão, por frontais dos teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, né? Um reconhecimento público, para que todos possam ver, para que isso não passe batido, né? Para que isso fique gravado. Olha aí a retenção, o Senhor já trazendo os passos. Ensinar, falar, né? Propiciar a oralidade, trazer um recurso visual próprio, né? De maneira mais individualizada, que é o sinal. E agora você vai colocar nas suas portas. Vai colocar aí no outdoor, para que todos vejam. Claro, claríssimo. Eu acho tremendo, sabe, queridos? Aquilo que a gente vê nos pensadores da educação, né? Em todo o pensamento pedagógico que a humanidade passou anos, né, para formular e para trazer como ciência, né? Questão da utilização de recursos, a utilização, né, de todos os mecanismos de aprendizagem, a gente já encontra tudo isso na palavra de Deus. A gente já encontra o próprio Deus ensinando qual é a melhor maneira de se ensinar e de aprender. Vamos para as máximas da retenção. Então, vamos lá. A retenção de fatos é eficaz apenas depois que os mesmos foram compreendidos. A compreensão precisa preceder a memorização. Então, o princípio, né, o porquê, ele precisa ser ensinado. Não é a história pela história, não é apenas eu memorizar uma história, mas eu saber o princípio, compreender. E isso precisa ficar claro. A compreensão da situação precisa ficar claro, né? Do fato, do conteúdo, precisa ficar claro para o meu aluno, certo? Não é apenas a memorização. A retenção aumenta à medida que o aluno reconhece a relevância do conteúdo. Você, como aluno, já se perguntou para que serve tudo isso? Você já se fez essa pergunta? Eu estou estudando física, química, ai meu Deus, para quê? O que é que eu vou utilizar isso na minha vida? Então, o aluno precisa ter muita consciência, né, de que aquilo que ele está aprendendo é um princípio bíblico
que vai nortear, que precisa, sim, nortear a sua vida, que precisa, sim, né, ser colocado em prática na sua vida. Por isso que nós falamos tanto da lei da aplicação, para que ele saiba como utilizar aquele princípio bíblico que está sendo ensinado, que está sendo exposto na sua vida diária, na sua vida diária. A retenção fortalece a memória de longo prazo através da constante revisão. Uma parte vital de sua responsabilidade é rever, rever, rever matéria até que os alunos a dominem bem. É o que a gente chama do método mnemônico, né? A repetição. Quanto mais a gente repete, mais isso vai sendo gravado e vai sendo memorizado. Quando eu falo em repetição, não significa que a gente vai ficar repetindo da mesma maneira. Eu posso repetir a mesma coisa, né, de diferentes maneiras. Ah, vamos para uma revisão. Ah, vamos fazer uma, um jogo, né, uma dinâmica, né, aquela batata quente para a gente revisar o assunto que foi trazido, né? Vamos agora falar em outro ambiente, né? Vamos sair agora das quatro paredes e vamos trazer aquele assunto novamente em outro ambiente agora. Então, a revisão, ela deve ser feita, né? Essa memorização, mas utilizando meios diferentes para isso, certo? A retenção minimiza o tempo de memorização para maximizar o de aplicação. O verdadeiro objetivo do ensino é fazer uso da matéria. Mais uma vez, colocar em prática. Vamos para os maximizadores da retenção. Como é que a gente pode maximizar esse processo de reter? Represente os fatos com figuras, olha aí o visual novamente. Conte os fatos com uma história, né? Trazer a ilustração. O mestre dos mestres, Jesus, fez isso, né? E deixou aí para que possamos aprender, né? Jesus, quantas parábolas Jesus contou, né? Quantas histórias para que o fato, para que o princípio bíblico fosse entendido e compreendido e retido pelos seus ouvintes. Transfira os fatos através do alfabeto acróstico. Acredito que vocês já devem ter visto, né? A gente começa com cada letra. Cada letra você vai trazendo, né? Em uma palavra, por exemplo, salvação, S, A, L, vai trazendo ali, cada letra vai indicando uma palavra, para que isso também possa ser retido melhor pelo aluno. Associe os fatos com objetos e ações, fazer associação, é o mapa mental, né? Fixe os fatos utilizando-se de cenas dramáticas, né? Destaque fatos através da música. Um forte elemento que nós temos é a música também, para a gente decorar e guardar. Resuma os fatos com gráficos e tabelas. Então, de maneira geral, entenda, utilizando os sentidos, né? Escutar a música, ver, né? Construir, assistir aí as cenas dramáticas, né? Um filme, uma apresentação, uma dramatização, certo? É o professor utilizar a criatividade, entendendo que nós somos diferentes e o ato de aprender é diferente para cada um. Por isso que é tão importante utilizar meios diferentes. Vamos para a quinta lei, a lei da necessidade. Tem aí a figurinha fazendo uma graça, né? E antigamente, né, na base da pirâmide ali das necessidades, eram as necessidades fisiológicas, né, de sobrevivência. Abrigo, água, comida. Hoje a necessidade principal do ser humano é o quê? Wi-Fi, né? Ninguém sabe mais viver sem, mas é só uma gracinha. Vamos para as máximas da necessidade. Quando a gente fala de necessidade, é o professor, né? É aquele professor que deve criar a necessidade. É o professor mostrar, né? Trazer ali de maneira muito clara
A verdadeira necessidade do aluno. Há necessidades que o aluno acha que tem e há necessidades que, de fato, ele assim tem. Então, vamos lá, vamos deixar isso mais claro. O professor tem a responsabilidade de criar a necessidade. Permitam-me fazer aqui uma leitura no que se refere a isso. Ler aqui um trechinho, certo? Um parágrafozinho aqui. Um grande professor não é aquele que apenas comunica o conhecimento a seus alunos, mas aquele que desperta o interesse deles e os torna ávidos de buscar conhecimento por si mesmos. Ele é uma vela de ignição e não um tubo que conduz o combustível. Todos os grandes professores conhecem esse segredo. É responsabilidade deles despertar o interesse do aluno antes de começar a ministrar o conteúdo. Eles fazem um planejamento propiciando provocar um grande interesse nos alunos. Então, é aquele comecinho, né? Quando a gente pensa no sermão, vamos trazer aí para fazendo uma ponte com o sermão, né? É aquele ponto, é o primeiro ponto ali, né? De provocar o interesse, de chamar a atenção, né? Nós não podemos começar uma aula sem dar esse despertar, né? Do interesse, de chamar a atenção do nosso aluno. Suprir a necessidade é o chamado básico do professor. Deus nos deu sabedoria e discernimento para que possamos escolher cuidadosamente o conteúdo adequado à nossa sala de aula, à nossa sala. Então, a gente vai ver, pegando como exemplo, né? Como exemplo, aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Então, Jesus, ali, ele pôde, né? Prender a atenção daquela mulher, lembra? Né? Olha, eu quero água, dai-me de beber, né? Jesus começa já trazendo a atenção daquela mulher, né? De forma inusitada, né? Traz a atenção, desperta a curiosidade daquela mulher. A gente vê Jesus estimulando ali a necessidade dela, né? A necessidade consciente dela, né? Trouxe à tona o que de fato ela precisava, né? E, para concluir, satisfez a sua necessidade. Olha os passos que Jesus criou, olha os passos que Jesus utilizou para que o seu ensino fosse assertivo. Primeiro, né? Desperta ali a curiosidade, chama a atenção e, por fim, satisfaz a sua verdadeira necessidade. Alimenta, né? Alimenta. Vamos para o ponto 3. Construir a necessidade é o método principal através do qual o professor motiva seus alunos. O cerne da motivação é fornecer uma necessidade, é o que a gente já falou. Criar necessidade sempre precede a administração de novas unidades de conteúdo. Sua principal arma para combater o desinteresse é a espada da criação de necessidade. Lembram que nós temos motivadores internos, né, que despertam o nosso interesse, que desperta, né, o ato de aprender. Então, quando o professor traz essa necessidade, ele está despertando esse interesse. Ao trazer a necessidade, desperta esse interesse no aluno. É muito chato, né, e muito monótono a gente estudar, né, parar, e muito mais nesse mundo que nós vivemos hoje, você parar, né, que todo mundo só vive antenado, né, com o telefone na mão, parar para estudar, para prestar atenção naquilo que não se vê um porquê, né, não se vê uma necessidade. Por isso que é, assim, é uma
urgência, né? E faz parte deste plano de aula o professor ter esse momento para captar a atenção dos alunos e criar a necessidade. A necessidade deverá ser criada de acordo com as características do público e com as circunstâncias. A idade, em geral, determina em grande parte os métodos disponíveis para a criação da necessidade. A identificação da nossa turma, né? A partir dessa faixa etária, de maneira geral, né, a gente vai ter como, né, descobrir essa necessidade, buscar essa necessidade e criar essa necessidade. A criação de necessidades poderá ser atrapalhada por fatores que estão fora do controle do professor. Então, a gente vai ter ali fatores internos e fatores externos que atrapalham isso. Fatores externos, né? Um ruído, um barulho, uma criança que está chorando e está, né, atrapalhando ali o som, atrapalhando você falar. A gente vai ter fatores internos, né? Como é que aquele meu aluno está? E, geralmente, quando a gente faz a leitura do aluno, a leitura corporal do aluno, a gente consegue observar que tem fatores internos ali que estão atrapalhando, né? Aquele aluno que está apático, aquele aluno que está ali, né, agoniado, ansioso. Então, fazer a leitura corporal do aluno nos dá uma dica, né, de como a gente, do que está passando, né? O que é que está atrapalhando ali essa comunicação? No que se refere à necessidade, quando a gente vai buscar criar essa necessidade, aí você pode estar se perguntando assim, mas nós já temos o conteúdo certo, nós já temos, né, a maneira, né, nós já temos um conteúdo pré-estabelecido, os assuntos pré-estabelecidos para um semestre, de maneira anual. Como é que a gente vai trabalhar essa necessidade? Dr. Bruce, ele traz algumas dicas no que se refere a esse planejamento macro, né? É interessante, né, no começo do ano, fazer aquela avaliação diagnóstica, lembra? Para a gente saber o que os alunos já sabem. Isso nos dá uma dica, né, dicas preciosas. Qual é a necessidade, o que aquela turma precisa ser trabalhada? De maneira mais individualizada, minimizada, a gente pode, no meio de conversas informais, descobrir qual é a necessidade, por exemplo, né? Quais são os temas do momento? O que é que os jovens, adolescentes estão ouvindo? Quem são os seus influenciadores digitais? A gente descobre isso ali na conversa. Opa, vamos problematizar isso e trazer isso como assunto, né? Dentro da Bíblia, é claro, porque isso é relevante para eles, né? Então, quanto mais a gente conhece os nossos alunos, mais a gente descobre as necessidades. E dentro de um mesmo assunto, a aplicação, ela vai de acordo com a necessidade. Nós podemos ter, vocês são alunos aí também né, de homilética e sabem que nós podemos fazer várias aplicações, né, dentro do mesmo texto. Então, a aplicação, ela também vai de acordo com a necessidade. Ela vai diretamente na necessidade, melhor dizendo. Vamos para os maximizadores da necessidade. Descreva a necessidade através de uma apresentação concreta, que é o princípio da informação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Começar a aula, né, para buscar essa atenção, reter essa atenção através de uma apresentação concreta, mostrando lá um gráfico, né, um gráfico lá de que o Brasil, por exemplo, né, tem um grande índice, né, de jovens que está sofrendo de ansiedade, de depressão. Então, vamos trabalhar esse assunto. Olha aí, eu mostrando de maneira concreta que é uma necessidade a gente trabalhar e estudar, claro, dentro da perspectiva bíblica, sobre ansiedade, sobre depressão, porque tem dados concretos a respeito disso. Expressa a necessidade contando uma história, que é o princípio da identificação, né?
Trazer um exemplo, né? Trazer um exemplo real, uma história. Aumenta a necessidade através do seu modo de falar, que é o princípio da intensidade, né? Eu utilizar a minha voz para mostrar a relevância daquele conteúdo, daquele assunto, certo? Então, vamos para a lei da preparação. Opa. A nossa lei de número 6. A tarefa essencial do professor, né, é preparar. Se formos pegar o texto de Efésios 4, verso do 11 e 12, né, a gente vai ver, né, preparar os santos para toda boa obra. A gente vai encontrar em 2 Timóteo, né, 3, 16 e 17, também trazer, depois vocês passam essa leitura, vou até repetir, né? Efésios 4, verso 11 e 12, 2 Timóteo, versos 3, capítulo 3, versos 16 e 17, né? Trazendo sobre preparação, o ofício do professor, né? Preparação e sobre, né, formar, né, edificar. Vamos para as máximas da preparação. Preparar é responsabilidade do professor. Você foi escolhido para edificar e preparar. Isso faz parte da nossa função. O processo de preparação acontece mais plenamente quando o professor assume o papel que as escrituras lhe atribuem. É mais uma vez os textos de Efésios e de 2 Timóteo. O professor nos chamou para essa missão de preparar e edificar. O Senhor deseja frutos e não fatos, quer discípulos e não dados. O processo de preparação é mais bem avaliado por aquilo que o aluno faz depois da aula. Que tipo de informações refletem se estamos preparando os santos para a boa obra? Qual é o tipo de informação, gente, que nos mostra que de fato somos bons professores e que estamos preparando os nossos alunos para a boa obra? Será que é porque alguém disse, né? Alguém disse que nós utilizamos os melhores recursos, que somos aplicados no que se refere ao horário, né? De cumprir horário? Não. O que revela se o nosso trabalho está sendo bem sucedido é o que o nosso aluno faz depois. É o que o nosso aluno faz depois da aula com o que ele ouviu, com aquele assunto, com aquele conteúdo, né? É a vida daquele aluno. Se está, né, de fato está sendo preparado para a boa obra, está dando frutos, né, frutificando. O processo de preparação requer conhecimento, habilidade e um compromisso a longo prazo. Deus quer de nós uma perspectiva a longo prazo. Ele deseja que nos comprometamos a preparar outros não para os 100 metros rasos, mas para a maratona da vida. Então, preparar os santos para essa boa obra, que é a missão do professor, é pensando nesse santo, né, nesse aluno, em toda a sua caminhada cristã, a caminhada do peregrino, né? Em toda a sua caminhada cristã. Acredito que alguns de vocês devem ter se convertido quando criança, né? Quando adolescente, e ainda tem aquelas memórias, né? Dos professores que ensinaram. Ó, oh, que aula! Aquele meu professor da sala dos adolescentes ministrava. Quando eu era criança, eu lembro ainda que aquela missionária, aquele pastor, e isso foi fundamental na minha vida. Eu tenho essas referências. E acredito que vocês também. O objetivo do processo de preparação é formar preparadores independentes. Deus não quer que apenas ensinemos, quer que treinemos pessoas para que elas possam se tornar treinadores. Isto é, possam ensinar outros a serem treinadores também. É o discípulo, né? Sendo discipulado
para ser discipulador também. O discípulo se tornar discipulador também. Ensinemos não apenas, né? Não vamos dar apenas o peixe, mas ensinar a pescar, né? Ensinar a preparar outros para a obra também. Os maximizadores da preparação. Reproduza-se concentrando a atenção nas habilidades dos alunos, não em seu próprio estilo. Então, é o aluno, é a habilidade do aluno, é a gente ver o potencial que o aluno tem, não no nosso próprio estilo. E assim, né, trabalhar em cima desse potencial do aluno. Altere o processo de preparação de acordo com as características peculiares dos alunos. Incentive os alunos com maior frequência durante o início do processo de treinamento. O início sempre é mais difícil, né, gente? O início sempre é mais dolorido. Então, esse incentivo no início, esse pegar na mão bem firme no início, ele é fundamental. Reafirme o valor de seus alunos, independente do nível de seu desempenho. O aluno é importante, o aluno é importante e deve ser incentivado, cultivado, amado, preparado, independente, independente da rapidez com que ele está crescendo. E o professor tem que ter essa paciência, né? O professor precisa ter paciência. Entender que um é o que prega, um é o que planta, um é o que rega, e é o próprio Deus que dá o crescimento. Vocês prestaram atenção que nesses maximizadores da preparação sempre está voltado para o aluno, né? É as características pessoais de cada aluno, é a sua habilidade, né? É o seu tempo de crescimento, sempre voltado para o aluno. Vamos para a sétima e última lei, que é a lei do avivamento. Fomos chamados para trazer vida, né? Trazer vida, trazer de volta a vida. Aqueles, né, que estão em desobediência, aqueles que estão ali no momento, né, de desobediência, de longe, né? É aquela figura clássica do filho pródigo, né? Aquele que é filho e está distante do seu pai. E nós fomos chamados para isso. O crente precisa de avivamento na maior parte do tempo, não é verdade? Na maior parte do tempo, nós precisamos ser avivados, né? Nós precisamos ser avivados. Então, vamos lá. As máximas do avivamento. O avivamento é uma restauração espiritual. E ela é da responsabilidade do professor espiritual. Deus quer que recuperemos os seus filhos pródigos, onde quer que se encontrem. E seja qual for o estado a que tenham caído, essa é nossa responsabilidade. O avivamento não é um evento consolidado, mas uma experiência contínua. O avivamento verdadeiro não é algo que se celebra todo ano, mas que se busca continuamente, né? Dia após dia. Professor ministra quantas vezes na semana? Uma vez, duas vezes? É necessário que nesse momento, né, se pense no avivamento. É necessário que nesse momento o professor esteja ali preparado para isso. O avivamento sempre requer arrependimento genuíno e o abandono dos pecados conhecidos. O crente necessita de um avivamento só por um motivo: seu pecado pessoal. Pela nossa condição de pecador, né? Por isso que precisamos, boa parte do tempo, né, essa experiência contínua de avivamento. O avivamento restabelece prioridades certas. O verdadeiro avivamento bíblico é um processo profundo e estratégico que, por fim, realinha o crente com Deus, consigo mesmo e com o mundo. Então, as prioridades, elas vão sendo enumeradas de maneira correta quando se avivamento. Vamos para os maximizadores do avivamento.
reconheça que o avivamento é uma necessidade da maioria dos cristãos, na maior parte do tempo. Instrua os alunos no reconhecimento e na prática das disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais, meu povo? Leitura da palavra, oração, congregar. Então, vamos instruir os nossos alunos. Verbalize o papel final para um avivamento de forma clara e na expectativa de que atendam a ele. Saiba que o avivamento vem acompanhado de intensa batalha espiritual. Que isso fique claro. Esse ponto 3 é interessante a gente observar, a gente falar, né, de forma clara, na expectativa de que atendam a ele. Você verbalizar, né? Precisamos, né, voltar a falar de assuntos que parece que estão um pouco adormecidos, né, nas salas de aula, né? Falar de pecado e de avivamento é um assunto que precisa retomar, é um assunto que precisamos tocar, certo? Então, vamos agora para algumas questões de discussão, é apenas para que você fique refletindo, certo? Qual o problema da sua sala de aula? Você pode utilizar seus pontos fortes para superar os fracos? Pense nisso. Quem mais o ajudou a desabrochar na vida? Você lembra quem foi essa pessoa? Descreva algumas situações que tiveram um impacto duradouro em você e a mudança que provocaram. Cite o maior número possível de diferenças entre um coração preocupado com a aplicação e um que está voltado para o conteúdo. Pense aí qual é a maior as maiores diferenças, né, de um coração preocupado com a aplicação e outro com o conteúdo. É parte da responsabilidade do professor transferir o conteúdo da memória a curto prazo para a memória a longo prazo. Aliste ao menos 5 formas que você pode revisar a matéria com seus alunos. Trazer o conteúdo da memória a curto prazo para a memória a longo prazo, a gente faz isso através da memorização. Então, cite aí, liste, pelo menos 5 maneiras que você pode fazer essa revisão com seus alunos. Faça uma lista das maiores necessidades de seus alunos, na sua opinião. Então, você concorda? Você concorda que a maior parte do ensino se concentra no conteúdo? Na sua opinião, por que se tem dado pouca prioridade à formação do caráter? Quanto das suas aulas contribui na formação de um caráter cristão em seus alunos? Para você refletir. E todas as pessoas que você conhece, qual foi a que mais se interessou pela sua condição espiritual? Como ela te ajudou? Certo? Algumas questões para que vocês possam ficar refletindo e, claro, para que assim possa melhorar a sua prática. É uma reflexão, é uma ação, a ação a gente já faz, né? Já ministra. Ação, agora, reflexão a partir das questões, para sim uma nova ação. Certo? Combinado? Então a gente conclui aqui. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, estamos à disposição. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço. Até a próxima unidade.